Oi pessoal, bem-vindo ao canal e hoje eu quero falar com vocês sobre 3 livros ótimos, brasileiríssimos, que é a trilogia Deuses de Dois Mundos. Bom, essa trilogia é formada pelo Livro do Silêncio, o Livro da Traição e o Livro da Morte, e foi escrito pelo PJ Pereira, que é um publicitário brasileiro, muito conceituado e famoso, e a partir dessa trilogia ele se tornou escritor. E ele vai usar a cultura africana dos orixás para contar a história aqui dessa trilogia. O primeiro livro aqui é o Livro do Silêncio, e a partir desse livro 2 histórias vão ser contadas. E a partir do momento aí, durante a trilogia, essas histórias vão começar a se influenciar e se encontrar em um determinado momento. Então o livro se inicia aqui com o Newton Fernandes, o Neil, que é um jornalista, e ele está trocando e-mails com uma pessoa, e ele vai relatar tudo o que aconteceu aí nos últimos anos da vida dele. Grande parte desses acontecimentos que aconteceram aí durante esses últimos anos são resultados de uma missão que ele tem que cumprir, ele querendo ou não, e vai relacionar aí essa missão com alguns orixás. O Neil, ele é um cara muito cético, ele não acredita em nada, e esse mundo de orixás, babalaôs e magia vai começar a exercer influência na vida dele, e ele, acreditando ou não, ele vai ter que lidar com tudo isso. Como eu disse, o Neil, ele é um jornalista, e a carreira dele assim vai dar uma alavancada inacreditável, tudo graças a pessoas envolvidas em corrupção, espionagem industrial. Ele vai ter que lidar com umas pessoas de caráter assim bem duvidoso. Ele é uma pessoa de caráter bem duvidoso, ele é bem egocêntrico, bem egoísta, muito vaidoso, muito ligado a prazeres materiais. E ele não vai hesitar muito em fazer o que ele precisa fazer para ter sucesso aí na carreira dele, ter dinheiro, ter prestígio. Então o Neil, que deveria ser o protagonista aqui do livro, ele vai ser totalmente o contrário disso. Você não consegue torcer por ele em momento nenhum, porque a partir do momento que você toma conhecimento da personalidade dele, do tipo de caráter que ele tem, você quer mais que ele se dane mesmo, e você começa a torcer contra ele toda a história. Enquanto isso, outra história é contada paralelamente à história do Neil, que é a história do Orunmila, que é um babalaô, o mais prestigiado de todos, que num dado momento ele vai consultar os búzios dele e ele não tem resposta, ele só encontra silêncio. E aí ele começa a averiguar o que está acontecendo, por que os babalaôs ali da região não estão conseguindo fazer suas consultas, e ele descobre que os Odus, que são os príncipes do destino, que são eles que passam as respostas dos deuses, né, para as pessoas, na verdade eles foram sequestrados, e é por isso que está esse silêncio total aí, ninguém consegue a orientação que precisa dos orixás. Então o Orunmila, ele vai começar a selecionar algumas pessoas, príncipes, guerreiros e guerreiras, para montar uma equipe para tentar resgatar esses príncipes, para que os búzios voltem a funcionar, o oráculo volte a funcionar, e todas as pessoas consigam a orientação necessária para continuar vivendo aí suas vidas. Esses livros aqui, eles têm duas narrativas bem distintas, porque o Neil, ele vai contando toda a sua história em e-mails, né? É formatado a mensagem dele ali no formato de um e-mail, e ele escreve super bem, afinal ele é jornalista, e ele narra tudo em primeira pessoa, tudo que aconteceu com ele, devido a essas conexões e essa influência que foi exercida na vida dele pelos orixás e essa missão que ele tem que cumprir. E do outro lado tem a história dos orixás, da formação dos orixás, do Orunmila e a busca por esses príncipes para voltar a ter acesso às respostas através dos búzios. Essa parte da história já é contada em forma de narrativa, em terceira pessoa mesmo. Então é bem legal você ver essa diferença aí nos tons de narrativa, né, que vai dando um contraponto durante a leitura. Uma leitura vai brigando com a outra pela sua atenção. Todo o capítulo termina com um gancho pro próximo, só que eles vão se revezando. Então o Neil, ele termina numa parte que você quer saber o que vai acontecer, só que aí começa o capítulo com a história do Orunmila lá na África com os orixás. E aí você começa a acompanhar essa história. Na hora que tem alguma coisa quase se resolvendo, termina o capítulo e volta para a história do Neil. Então isso faz com que você acelere demais o seu ritmo de leitura e você vai querendo ler tudo rapidamente. Então uma dica que eu dou é, se você começar a ler o primeiro e gostar, já compra os outros 2, porque vai ser muito frustrante se você terminar o primeiro e já não tiver o segundo e o terceiro engatado ali para continuar a leitura.
Bom, então como eu disse, né, o Neil ele é um personagem totalmente execrável, ele tem uma ética muito duvidosa, então você acaba não torcendo muito por ele, mas você torce e muito pelo Orunmila e pelos guerreiros que vão se formar ali e vão se tornar os orixás. Pelo rumo que a história vai tendo, né, através dos 3 livros, você vai percebendo que esses guerreiros vão se tornar orixás. Existem alguns orixás que são assim os primordiais, pelo que eu entendi da história, e depois tem esses outros guerreiros que, por terem uma coragem, qualidades muito maiores assim do que o restante da população, eles acabam por atos de bravura se tornando orixás também. Como eu não tenho conhecimento, né, nenhum da cultura africana e da cultura dos orixás, eu não sei se tudo que é relatado aqui é de acordo com o que essa cultura prega, ou se ele tomou algumas liberdades poéticas ali, né, para ir dando uma incrementada na história. Mas é muito bacana porque esses livros servem para você se inteirar da cultura dos orixás, conhecer a história desses orixás e deixar um monte de preconceitos de lado. A gente cresce, né, ouvindo histórias sobre macumba, sobre terreiro, sobre orixás, essas coisas, e são todas histórias muito mal intencionadas para fazer você sentir receio com essa cultura. E a partir do momento que você começa a ler esses livros, você percebe que assim não tem nada de horrível nessa cultura. É uma cultura muito rica que merece ser divulgada e explicada. Então ele é um livro que até um certo ponto ele é bem didático para te explicar essas coisas. Então com certeza essa trilogia aqui vai servir para você se interessar pela cultura africana, pela cultura dos orixás, dos babalaôs, começar a entender um pouco. E assim, o melhor personagem da trilogia é o Exu. Exu que a gente vê em tantos lugares, que é uma figura horrível, que é uma figura que causa medo, pavor. E ele aqui, ele é o melhor personagem. É muito bacana porque nessa cultura dos orixás eles não são 100% maus ou 100% bons. Eles são bem humanos, eles têm uma nuance de personalidade onde, dependendo do que está acontecendo, eles são mais bravos, heróicos ou mais recatados. E principalmente o personagem do Exu, ele faz de tudo assim de acordo com os próprios interesses dele. Então ele não vai ser 100% bom ou 100% ruim, ele vai agir de acordo com o que ele acredita que é o certo. Bom, se você está procurando então um livro que misture aventura, suspense, mistério, uma história que te prenda a atenção, procure esses livros aqui. Inclusive depois o PJ Pereira usou uma personagem daqui para o segundo livro dele, para a segunda história, que é A Mãe, a Filha e o Espírito da Santa, que já tem vídeo aqui no canal. Então deixa os seus preconceitos de lado, vai procurar esse livro aqui para ler, porque além de ser um entretenimento de primeiríssima qualidade, vai fazer você conhecer uma cultura assim totalmente nova e muito rica. Bom, é isso pessoal, comente aí no vídeo, se você já leu, me conta o que você achou e até a próxima leitura.